Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina Eu sou Rafik. e depois fica sempre este silêncio. Estamos a apresentar isto mal, não era assim que nós Não, costumávamos apresentar. é assim que nós apresentamos. Então, Olá, e olá, estamos sejam aqui bem-vindos. hoje, pois é, Exatamente. se que vinham e estamos aqui hoje. E estamos aqui hoje para falar fazemos aqui um episódio especial, nós os dois, só por isso já é especial. Especial também porque estamos só nós os dois e a gravar vídeo, que também é especial. Eu já não sei, tipo, falar para a câmara e falar, agora olho para a câmara, olho para ti. Estamos aqui ainda a reaprender estas coisas, não é? E especial também porque vamos falar de livros, que já não falávamos há muito tempo, e decidimos falar hoje de livros porque está a decorrer a Feira do Livro de Lisboa, Uhum. que é sempre um daqueles eventos que nós ansiamos muito. E portanto, como está a decorrer a Feira do Livro, achámos que era interessante partilhar aqui convosco alguns dos nossos livros preferidos, alguns dos livros que nos trouxeram aqui mais sumo para a nossa vida. Sem dúvida. E portanto, se quiserem também que a vossa vida seja sumarenta, diz sumarenta? Portanto, se quiserem ouvir as nossas sugestões, fiquem connosco, que é para poderem aproveitar agora os descontos na Feira do Livro. É isso mesmo. Boa, é isso. Eu acho que os livros têm sempre uma grande componente de acréscimo de valor na nossa vida. E de alguma forma os livros também, pelo menos, transformaram a nossa vida, não é? Ou seja, ao longo da nossa jornada, mesmo antes, tiveram algum impacto, foram os livros que nos permitiram, se calhar, chegar onde nós estamos hoje. E é interessante porque eu, até há alguns anos atrás, eu era a pessoa que não gostava de ler. Então é interessante, vou partilhar um bocadinho essa história, porque acho que eventualmente algumas das pessoas que se calhar nos ouvem podcasts porque dizem, eu não gosto de ler, então eu prefiro ouvir. E a verdade é que ler é totalmente diferente do que ouvir, não é? Eu sinto que ler é um tipo de introspeção que ouvir não permite, não é? Uhum. Porque quando nós estamos a ouvir, muitas vezes, é tipo mãos livres, não é? Uhum. Nós estamos a ouvir e, portanto, as nossas mãos podem fazer outras coisas, nós podemos andar, e então isso não permite tanta introspeção como um livro obriga, porque obriga-te a estar, tipo, quieto, não é? Num sítio e, portanto, deves estar completamente absorto, não é? Naquela atividade. Estás a usar palavras caras, Como absurdo, sumarento, não é? sumarento. Tipo, foi das leituras. Foi das letras. Boa, Foi. exatamente. E a leitura também traz vocabulário, não é? Traz Sim, novo vocabulário. sem dúvida. Mas antes de entrarmos aqui nos livros, e nós vamos trazer aqui a proposta é trazermos 6 livros, ou seja, 3 livros a Catarina, 3 livros eu, que de alguma forma tiveram relevância na nossa vida e por isso acreditamos que eventualmente podem ser excelentes sugestões para ti que vais à Feira do Livro e que certamente vais adquirir aí alguns livros para a tua biblioteca. Mas antes de entrarmos aqui no tema deste episódio, falar do quê? Dos patrocinadores e dar aqueles recados básicos, não é? Básicos. Primeiro recado, e se calhar aqui a direcionar para quem está no YouTube, porque entretanto este vídeo irá para o YouTube, não é? Se correr tudo bem com a gravação. Para quem está no YouTube, é fazerem lá, subscreverem o canal, carregarem no sininho. Fazerem a vossa magia. Exatamente, mas deixarem o gosto, ok? Porque depois o pessoal vê, mas esquece de carregar no botão de gosto e é importante para nós, ok? Se nós estamos a produzir conteúdo e com esta dinâmica toda, é importante também tu retribuires de alguma forma com o teu gostozinho e nós agradecemos e tu também não perdes nada e continuamos aqui motivados a entregar isto, não é? Depois, partilhar nos grupos do WhatsApp, da família, dizerem que o Rico Casal está aqui a falar de livros e sugestões incríveis de livros para tu poderes comprar na Feira do Livro. E também no Spotify ou em qualquer outra plataforma, nomeadamente Apple Podcast. Podcast, exatamente. Estás aí a Dar as fazer 5 estrelas. desentendido. Então. Nomeadamente Apple Key. Só porque não és um Apple user, mas eu sei que estás a ficar mais convencido. Mas um dia falaremos melhor sobre isso. Ok, à parte. Mas sim, no Spotify ou no Apple Podcast, classifiquem. No Spotify dá para colocar 5 estrelas, não dá para colocar menos que isso. Se colocarem menos, o dedo cai. Portanto, não tentem.
E também já dá para deixarem comentários em relação ao podcast, se gostaram, se têm alguma sugestão, portanto interajam lá connosco, porque isso também é relevante aqui para o podcast. Sim, e mais GoParity, não E a é? GoParity, a nossa querida GoParity, que é patrocinadora aqui do podcast. A GoParity o que é? É uma plataforma de investimento a impacto em que nós, como investidores, podemos colocar o nosso dinheiro a render, a financiar projetos que visam uma maior sustentabilidade do mundo. Então, empresas que querem desenvolver projetos para se tornarem mais verdes recorrem à GoParity para pedir financiamento e nós, como investidores, utilizamos a GoParity para poder emprestar o nosso dinheiro e receber um juro de volta. A GoParity, como patrocinador aqui do podcast, permite que tu faças a tua inscrição na plataforma e recebas 5 euros gratuitos. 5 euros gratuitos para quê? Para fazer o teu primeiro investimento e, consequentemente, começares a ganhar dinheiro com isso e motivar-te para poderes investir mais e gerir aí a tua carteira de investimentos de forma a gerir o teu risco da carteira de investimento e ajudando o mundo, não é? Exatamente. Vais ter aqui na descrição um link para ir diretamente para a abertura de conta, ou então também vais ter aqui, ao abrindo conta diretamente, vais poder usar o código RICOCASAL5 para poderes resgatar os teus 5 euros e poderes ser feliz a ajudar o mundo. É isso mesmo, sim. Boa. Indo aqui então ao tema do episódio. E antes de ir ao tema, fazer se calhar aqui um à parte que eu acho que é importante, principalmente para quem nos acompanha no Spotify, para quem estiver, por exemplo, a ver no YouTube, se calhar ficam com aquela curiosidade, isto é novo, não é novo? Não, nós vamos no episódio 92 e por isso no Spotify estão lá todos os episódios. Já vai fazer, acho que já tem mais de 2 anos o podcast, exatamente. Já tem mais de 2 anos, sim. Mais 2 anos. E por isso vão lá ver os outros episódios. E para quem nos acompanha religiosamente, e esta semana houve pessoas a perguntar porquê que não saiu o podcast, e dar aqui uma justificação, não é? Acho que é importante dizer aqui ao pessoal que isto anda em reestruturação, andamos aqui a ajustar de que forma é que nós vamos trazer aqui melhor qualidade ao podcast, incluindo esta questão das filmagens, e por isso às vezes quando nós não sentimos que a coisa está a correr assim tão bem, preferimos dar uma pausa, e até tínhamos pensado em fazer uma pausa maior. Sim. Mas só que as requisições, não é? Ou seja, os pedidos foram tantos que decidimos que, ok, vamos fazer o podcast e ainda acima temos aqui a Feira do Livro, vamos falar aqui um bocadinho e vamos fazendo os ajustes à medida que vamos criando também conteúdo. Sim, é isso. Nós temos partilhado um bocadinho também essa jornada, que é, temos de facto estado aqui a repensar tudo aquilo que fazemos, tanto a nível pessoal como a nível profissional, e a ajustar algumas coisas que nós achamos que precisam de ser ajustadas. E de facto o podcast já há algum tempo que precisávamos desta coisa de gravar em vídeo. Sentimos que é muito importante, sentimos que perdemos muito, e vocês também perdem muito por não nos verem a falar. E portanto, pronto, decidimos de facto dar esse passo, mas uma coisa que também percebemos é não vamos simplesmente avançar sem ter as coisas minimamente pensadas. Não tem que estar tudo pensado, mas sem ter as coisas minimamente estáveis para nós avançarmos. Ou seja, às vezes, se for preciso fazermos uma pausa e depois continuamos. E está tudo bem. E está tudo bem. Não é? É isso, boa. Sim. Então, queres começar tu? Pode ser. Vou começar ao contrário, ou seja, primeiro vou começar por o livro que eu estou a ler atualmente e depois vou andando para trás por nível de antiguidade, mas reversível. Não sei se foi muito bem entendido. Não interessa. Então, o primeiro livro que eu trouxe hoje, estou-me a sentir um bocadinho Marcelo Rebelo de Sousa, sabes? Então, mas isso é fixe, não É é? porque traz os livros e fala os livros e tal. Pronto, é giro. Então, o primeiro livro que eu trouxe hoje, vou aqui mostrar, já aproveitar estas funcionalidades do vídeo, não é? É o livro da Inês Correia, chama-se Negócios para Elas. Curiosamente, este livro apareceu aqui na nossa vida de paraquedas um bocadinho. Porquê? Porque a Inês editou o livro, ofereceu-nos este livro, e esse ato fez com que eu imediatamente pegasse um livro. Se calhar, se o tivéssemos comprado, eu não teria pegado logo no livro, como foi oferecido e de repente apareceu aqui em casa. E depois, tipo, ela fez a dedicatória mais fofinha. Será que eu posso ler a dedicatória? Acho que sim. Pronto, ela fez a dedicatória das dedicatórias que eu mais gostei de sempre, até agora. Foi:
Um beijinho grande ao casal Inspiração e com muita visão. Achei lindo. Seguimos juntos nesta viagem da liberdade financeira para todos. Acho que está, tipo, muito fixe. Boa. Pronto, e então o facto dele aparecer aqui em casa e o facto de ter esta dedicatória muito fixe fez-me pegar no livro e foi, tipo, uma agradável surpresa. É daquelas coisas que às vezes aquelas oportunidades que nós perdemos simplesmente porque não pegamos, não é? Tipo, não temos essa ação de pegar e depois perdemos assim grandes oportunidades. Foi isso que eu senti um bocadinho com este livro, que é... pronto, eu já disse algumas vezes, o livro gerou-me muita identificação pela jornada da Inês, que foi uma jornada também de sair de um trabalho estável para de repente começar a trabalhar por si, começar a depender só de si, e com filhos, que muitas vezes era esse o desafio que eu tinha, que era, ok, houve pessoas que têm esta história de repente saírem do trabalho estável e começarem uma coisa por si, mas não tinham filhos, e esta coisa de ter filhos é um peso, não é? Porque de repente temos ali 2 dependentes, e esta loucura de deixar o trabalho estável ainda se torna mais louca. E portanto, para além de ter gerado muita identificação, obrigou-nos, a nós os dois, e isto foi um impacto em nós os dois, a repensar muito do nosso dia-a-dia, este trabalho que nós estamos aqui, que nós falámos há bocadinho, que eu falei há bocadinho, de olharmos para as coisas do dia-a-dia e percebermos o que é que devíamos continuar a fazer, o que é que devíamos ajustar, o que é que devíamos delegar, etc., surgiu por causa deste livro, não foi? Quer dizer, nós já estávamos um bocado ansiosos relativamente ao nosso dia-a-dia, porque sentíamos que estávamos a fazer muita coisa e às vezes não tirávamos assim tanto proveito dela, mas este livro veio aqui como um dizer ok, vocês estão de facto nesta fase, eu tenho aqui a solução para vocês. Sim, não foi? Sim. Eu acho que, imagina, a Inês é a pessoa que veio ao episódio anterior a este, não é? Exato. Então é interessante haver esse paralelismo no espaço de curto tempo. Nós estamos a falar dela tantas vezes porque realmente teve esse impacto, não é? Ou seja, nós fomos ao evento de marketing. Nós tivemos aqui alguns eventos também de mudança na nossa vida, em que nos obrigou a repensar a forma como também nós estamos aqui a gerir toda a nossa vida como família. E consequentemente fomos em busca de ferramentas que nos ajudassem eventualmente a descobrir qualquer coisa, porque na verdade nós não sabíamos bem o que é que nos estava a incomodar, mas fomos em busca. E no evento de marketing fomos descobrindo a questão do tempo. E depois, de repente, o facto de tu também estás a ler o livro e o facto de Inês também ter passado por esse processo, não é? De reequilibrar ali a sua vida como empreendedora, acabou por gerar essa identificação que certamente acabou por trazer essas ferramentas adicionais, porque ela já fez o caminho, né? Ela já fez o caminho de conseguir gerir bem o seu dia, gerir bem o caos, entre aspas, do seu dia e dessa forma conseguir trazer ferramentas que na vida dela resultam e acima de tudo ter a generosidade de o colocar num livro. Porque eu acredito muito que quem decide escrever um livro é um gesto de generosidade, porque tem um conhecimento, tem um conjunto de ferramentas e de certa forma aquilo que faz é dizer assim, eu vou partilhar isto com o mundo, em vez de eu vou ficar com isto para mim. Então eu sou muito grato às pessoas que escrevem livros por causa disso, porque de alguma forma, sem saber em quem, acabam por ter um impacto gigante e se calhar transformar vidas sem ter as caras do outro lado. Até às vezes é uma versão ingrata da coisa, né? Acaba por ser quase parecido com o podcast, que é nós estamos aqui a produzir podcast, estamos a falar, mas não sabemos quem é que está do outro lado a ser impactado. E os livros também trazem isso. E felizmente, neste caso da Inês, nós temos uma cara a quem podemos agradecer o facto de ela ter colocado ferramentas tão relevantes no livro dela. E inclusive a questão do tempo ser o nosso bem mais precioso e acima de tudo não ser só uma frase, mas ser algo aplicável na nossa vida. Aquilo que ela trazia de faturação por tempo, não é? Ou seja, faturação por hora. Quanto é que é a minha faturação? Qual é que é a minha métrica? Qual é que é aquilo que é o meu fator diferencial que faz sentido alocar o meu tempo para extrair o máximo possível? Então, certamente que é um negócio para elas,
mas que acaba por ser um negócio para todos, não é? Sim. Porque, como tu disseste e bem, acabou por impactar também a nossa vida como família. Sim, olha, outra coisa que também me trouxe muito foi este racional de às vezes quando eu tenho que pensar o que fazer e o que é que vou fazer a seguir, o que é que quero fazer a seguir, hum, pensar o que é que eu quero, o que é que o que é que o que é prioritário para mim, o que é que faz sentido para mim, olhar mais para mim em vez de olhar tanto para os outros, que eu acho que a maior parte das pessoas, ou pelo menos isso acontecia muito connosco, que é nós muitas vezes pensávamos o que é que agradaria aos outros em vez do que é que agrada a nós, não é? Este quase egoísmo que não, na verdade não parece, à primeira vista parece um egoísmo, mas depois quando tu descascas tipo cebola, percebes que na verdade não, é a forma de tu estares bem contigo para conseguires ajudar também os outros, não é? Sim, existe uma frase que eu acho que é da Malu Perini, que ela diz que o autocuidado é o gesto mais altruísta que tu podes ter. Ok. Porquê? Porque a partir do momento em que tu estás bem, ou melhor, só estando bem é que eu consigo ajudar o outro de uma forma eficiente, de uma forma efetiva, de uma forma transformadora. Então, quando eu cuido de mim, eu de alguma forma eu estou a impactar os outros, estou-me a colocar mais disponível para os outros. Nós como pais, nós sabemos que quanto melhor nós estamos, mais disponibilidade mental e Sim. emocional nós temos para os nossos filhos. Sem dúvida, olha, uma das coisas que acontece é se nós fizermos exercício físico, não é? Nós sabemos que vamos ter mais capacidade física para estar com os nossos filhos, não é? Sim, e são reflexões que surgem decorrente de leitura de livros, porque nós começámos a falar aqui do livro da Inês e fomos trilhando, se calhar, um bocado um racional de ferramentas e de que forma é que isso impactaram na nossa vida. Que outras coisas é que até agora, da leitura que tu tens tido, conseguiste extrair aí do livro? Eu acho que é mesmo ser pragmático. Ok. Às vezes temos de ser mesmo tipo quase killer, sabes? Tipo, pá, coisas que nós estamos a fazer que não fazem sentido. Olha, uma das coisas que também foi um bocadinho aqui fruto da conjuntura foi as compras do supermercado. Boa. Nós temos muita tendência, nós pronto, temos o supermercado à frente de casa e portanto a nossa rotina era quase todos os dias ir lá comprar. Mas de facto, pronto, a Inês também é muito adepta dos automatismos e portanto defende muito isso. E de facto faz sentido, não é? Eu não me importo na verdade eu não me importo ir ao supermercado todos os dias, mas o tempo, a meia hora que eu perco, ou os 40 minutos que eu perco no supermercado, são assim tão importantes para mim face a outras coisas que eu podia estar a fazer, não é? Pois, isso é uma pergunta relevante, não é? Yeah. E pronto, e lá está. Eu acho que é preciso ser pragmático nesse aspecto, ou seja, é preciso olhar para as coisas que nós fazemos de forma quase tipo preto ou branco. E deixar-nos um bocadinho de sentimentalismos às vezes de ok, sim, eu vou ao supermercado porque pá, eu gosto de escolher a maçã. Pá, mas é assim tão importante. Estás a ver? Tipo, às vezes não é assim tão importante escolher a maçã. Exatamente. É mais importante dormir. Exatamente, não ou sei. fazer outra coisa qualquer. Sim. Boa, interessante. Então, basicamente, o livro, deixa-me ver se eu interpretei bem, não é? Ou seja, trouxe-te a identificação, ou seja, o facto de também seres mãe de 2 filhos e agora estás a empreender e todos os desafios, se calhar, às vezes, de crenças que existem sobre o processo de empreendedorismo, não é? E depois as técnicas ou estratégias para poder gerir melhor o teu tempo sem culpa, não é? Por assim dizer. Foi isso então, não é? Sim, é isso, sim, sim. E aconselhas então? Sim, sem dúvida. Eu já ainda ontem estava a almoçar com amigas minhas e estava a aconselhar-lhes este livro porque eu depois também fiz este pensamento que é, será que este livro é mesmo adequado? Ou seja, gera o mesmo efeito em toda a gente, porque eu estou nesta fase, né? Portanto, a mim gerou uma mega identificação.
Mas depois pensei, não, isto de facto aplica-se a toda a gente, mesmo pessoas que tenham o seu próprio trabalho. Muitas vezes também estão a fazer coisas no seu trabalho que não são necessárias e tentar a canalizar para outras coisas dentro do trabalho. Sem Portanto, dúvida. o otimizar o tempo eu acho que é essencial em qualquer atividade. Não é? Perfeito, boa. Estavas a dizer se esse livro era para toda a gente, e o livro que eu vou falar não é para toda a gente, ok? Ok. É do Napoleon Hill, Enganar o Diabo. Mas antes disso, eu como disse, eu vou partilhar um bocado a minha história, né? De como é que eu cheguei aos livros, ou como é que e agora eu sou viciado em livros e tu sabes disso, e às vezes chateias-me com isso. Quando eu era aquela pessoa que dizia que não gostava de ler e fugia. Eu fui aquela pessoa que os Maias, não é? Era preciso ler os Maias no secundário, e eu tanto não gostava de ler livros que aquilo que eu fiz fui ao YouTube ver a telenovela dos Maias. Então, porque eu não gostava mesmo de ler, então arranjei maneira de absorver o conhecimento sem ter que ler o livro. E passei, ok? Portanto, não Até a novela deu. está bem feita. Até a novela está bem feita, pelo menos deu para perceber o básico. Exato. Mas eu lembro-me quando nós estávamos a trabalhar na consultora, não é? Com um grupo de amigos, eu lembro-me de ter saído à noite e estar a conversar com um dos nossos amigos mais intelectuais que nós temos, o Francisco. Eu falava com ele, não sei o quê, eu sempre fui assim muito, muito curioso em relação à questão da leitura, e ele sempre leu, nós íamos para Angola e ele dava livros e estava a ler, eu dizia-lhe, pá, Francisco, pá, não gosto de ler, não sei o quê, tipo, pá, eu não gosto de ler, tipo, ok, conta-me a história, mas eu não gosto de ler. E ele, há um dia em que chega ao pé de mim e oferece-me um livro do Onjaki, Os da Minha Rua. É um livro assim pequenininho, com história. E ele disse-me, olha, acho que vais gostar deste livro. E eu torci o nariz, pensei, não vou gostar deste livro, então não gosto de ler. E nós fomos, acho que fomos Em Itália. para a Itália, exatamente, fomos de férias, e eu devorei o livro. Foi uma sensação tipo, incrível. Primeiro, foi uma sensação de conseguir fechar um livro. Porque eu acho que às vezes para quem eventualmente está a pensar ler e não gosta, e diz que não gosta de ler, é aquela coisa do começar e não terminar. Então gera aquela frustração e a pessoa trava e diz, pá, não gosto de ler. E foi interessante eu conseguir ler aquele livro e ler aquele livro de uma forma que eu gostei. Eu identifiquei-me imenso com a história, porque é sobre miúdos em África e que brincam na rua e tem ali o grupo de amigos e tudo mais. E eu identifiquei-me com a história. Então eu fui lendo e eu lembro-me que uma coisa muito engraçada que é, eu sempre achei que era tonto rir-se quando se está a ler qualquer coisa, sim, não é? sim. Depois eu não estou a ver nada, como é que eu me estou a rir? E eu ria-me com aquilo, porque eu consegui finalmente Entravas imaginar na coisas. história. Exatamente. E isso deu-me um insight brutal, porque a maior parte das pessoas não gosta de ler porque não consegue imaginar as histórias que lá estão descritas, porque não tem referência para isso. Então, como não tem referência para isso, eu não consigo imaginar, sei lá, os maias a andarem de carroça, ou sei lá como Mas é que sabes se qual é chama, que é não o problema? Desculpa, Então. aqui uma à parte. No caso dos Maias, tu tentaste ler o livro. Eu tentei, ou nem me lembro se tentei ou não. Não Eu sei. acho que não deve ser tentado, porque. E acho que vai haver muita gente a criticar-me, estou convicta disso. Mas a verdade é que com os Maias é tão descritivo que é impossível tu não te conseguires colocar na história. Portanto, não sei se terias esse problema, mas pronto, continua. Não, mas eu disse os Maias como outros qualquer. Tipo, qualquer Sim. outro livro, eu dei o exemplo dos Maias foi o que eu me lembrei, mas qualquer outro livro, até banda desenhada, se me pusesse à frente, eu não lia. Tipo, Ok. se houvesse letras, eu não mexia. Sim. Mas é interessante isso, e acima de tudo, eu sou extremamente grato ao Francisco por causa disso, porque não sei como ele identificou o tipo de livro que era o ideal para mim, para eu me interessar em ir em busca de mais. E depois vieram outras fases, não é? Ou seja, a fase do desenvolvimento pessoal, em que eu andava em busca de crescimento, desenvolvimento, e foi aí que me deparei então com o autor deste livro, Napoleon Hill, que era um jornalista ali na década de 20, que se encontrou com um dos homens mais ricos da altura, e que
encomendou um estudo dos homens mais ricos do mundo, ou seja, tentar encontrar o padrão, a fórmula, né, do sucesso. E ele fez todo um trabalho, todo um estudo, que depois deu origem ao Pense e Fique Rico, que é um dos livros mais famosos dele, mas depois também deu origem a este livro, O Enganar o Diabo. E O Enganar o Diabo é, assim em resumo, uma história em que ele, num dos momentos mais desafiantes da vida dele, estava a ser perseguido pela máfia, e coisas do género, porque ele era jornalista, então escrevia tipo coisas assim muito perigosas, né? Para a máfia, e ele estava a ser perseguido, e ele refugiou-se num... Estou a fazer spoiler aqui, portanto espero que as pessoas não me levem a mal. E ele refugia-se lá numa casa de campo, mas cheio de medo. E numa noite ele tem uma conversa com o diabo, ou seja, como se o diabo tivesse aparecido para ele, e ele começa a conversar com o diabo. E quase que ele faz uma entrevista ao diabo no sentido de dizer assim: finalmente eu encontrei-te, agora vais-me revelar porque que existe mal no mundo, porque que existem pessoas que não conseguem atingir o sucesso, quais são os medos das pessoas, como é que tu manipulas as pessoas para que as pessoas sejam más, para que as pessoas não consigam chegar onde querem. Então é uma conversa nesse sentido, uma conversa mesmo em que ele tem momentos assim um bocadinho mais agressivos, tem momentos de manipulação para poder obter respostas do diabo. Está muito bem escrito, mas eu sei que não é para toda a gente, porque nem toda a gente vai conseguir fazer o paralelo daquilo que são os comparativos ou as situações que se calhar nós na nossa vida estamos dominados, entre aspas, pelo diabo, e ao mesmo tempo não conseguimos entender quais são os padrões. Ou seja, achas que há pessoas que não vão conseguir distanciar-se o suficiente para retirar todos os ensinamentos possíveis. É isso? Exatamente. Vão Por ficar exemplo, presas a pormenores. exatamente. Por exemplo, esta questão do diabo. Logo o facto de dizer enganar o diabo, se calhar há gente logo a dizer assim: o diabo não existe, não sei o quê, não Sim. sei o que mais. Mas não tem nada a ver com Deus ou diabo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a origem do mal no mundo, a origem do quase interna, né? Pensar no seguinte padrão, que é: nós como seres humanos, nós temos mecanismos de autossabotagem. A procrastinação é uma autossabotagem. Sim. Então, quando nós estamos num espaço de procrastinação, nós estamos num espaço que nos limita do sucesso. Então, de onde é que é a origem dessa procrastinação? Ok. Ele faz aqui uma metáfora como se fosse o diabo naquele momento a dominar-nos. Certo. Quando nós vemos televisão e criticamos sem pensar duas vezes, nós estamos a criticar porquê? Não temos bases, simplesmente queremos ver às vezes a outra pessoa pior que nós para nós nos sentirmos melhor. Então, todos o esses diabo a momentos, dominar-nos. exatamente, Ok. ou seja, quase que nos ajuda a identificar em que momentos é que nós estamos em espaço de autossabotagem. Por exemplo, isto foi escrito acho que em 1920, 1930, mas durante muito tempo não foi publicado, porque a família dele tinha medo que, se fosse publicado, eles iriam ser perseguidos, porque na altura havia muita questão da religião, o diabo e tudo mais. Mas já depois de ele ter morrido? Sim, ou seja, só foi publicado depois de ele ter morrido. Ok. E é isso, por exemplo, uma das passagens que ele tem é: ele, já naquela altura ele criticava o sistema escolar. Ele criticava, dizia que os agentes do diabo conseguem ser, por exemplo, professores, jornalistas, ou seja, pessoas que são veículos de informação, veículos de educação. Não é? Porque quase a colocar em paralelo aquela questão do tu deixas de ser um ser pensante a partir do momento em que és um ser executor na escola, não é? Ou seja, deixas de ter imaginação, deixas de ter criatividade, porque tem que ser assim, 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 assim. Então são passagens que acabam por, se tu conseguires ver de uma forma distanciada, consegues tirar muitos insights para te servir como alerta, ok? Mas também consegue ser aquele livro em que tu lês e pensas assim: lá está mais um livro anti-sistema, anti-coisas, não é? Estou a perceber. Mas para mim foi muito relevante porque ajudou-me nesse processo de crescimento, não é? De desenvolvimento e de alerta, de às vezes de coisas que eu estava a fazer sem que fosse, que estava a ser mais ou menos seguir a manada, porque é assim, então tem que ser assim. Sim, quase como às vezes em determinadas coisas estar
sentires que de repente tens o alerta, de repente, ok, lá estou a ser dominado pelo diabo outra vez. É isso? Exatamente. Ok, faz E, por sentido. exemplo, uma das coisas que ele fala muito é a questão do ambiente, não é? Ou seja, existem ambientes que são muito mais propícios a tu seres vítima, ou tu seres uma pessoa crítica, ou tu seres uma pessoa que não acrescenta valor à tua vida como um todo. Então, esses ambientes, se tu identificares esses padrões, mais facilmente tu dizes assim, pá, ok, eu não quero estar neste ambiente, eu quero ir para outro ambiente, um ambiente de crescimento, não é? Então são pequenos exemplos, mas eu acredito que quem esteja numa busca de desenvolvimento pessoal faz sentido ler. Sim. Olha, eu estava a ouvir a tua história sobre não gostares de ler e sobre a solução que te foi apresentada pelo Francisco. E pelo facto de teres-te agarrado àquele livro porque tinha muito a ver com a tua história. E estava a pensar, se não te terás também agarrado ao livro porque o Francisco teve a generosidade de dar um livro na sequência de uma conversa que vocês tinham tido. Ou seja, tu partilhaste com ele um desafio teu e ele encarou isso exatamente como um desafio e ficou a pensar como é que poderia ajudar-te a enfrentar esse desafio. E então tu sentiste quase como uma missão de gratidão leres o livro. Sim, e quase obrigado, não é? Ou seja, do género, tinhas que acabar o livro porque ele te ofereceu aquele livro, não é? Pô, ele fez aquele esforço por ti, tens de fazer aquele esforço por ele. Isso é interessante. Não achas que isso aconteceu também? Certamente aconteceu e de forma inconsciente. E isso é interessante porque depois de tu analisares e depois de ter mais arcabouço de conhecimento, começas a perceber que o nosso funcionamento, ou seja, o funcionamento do ser humano está mais ou menos padronizado. Não é? Ou seja, existe aquilo que nós chamamos de reciprocidade. Quando eu digo obrigado, eu estou obrigado a qualquer coisa. Eu fico preso àquela obrigação. Então acaba por ser isso, não é? Ou seja, eu recebi o livro decorrente de uma queixa, entre aspas, que eu fiz, então eu fiquei obrigado a ler o livro. Porquê? Porque também tinha o receio de ele vir-me perguntar coisas sobre o livro e eu ser ingrato. Exato. Então, isso até acho que excelente insight. Eu não tinha chegado lá. E é fixe até dar essa dica a quem está desse lado e se calhar tem alguém um amigo ou alguém que não gosta de ler e que se calhar oferecer um livro, e eu desde há algum tempo para cá que eu só ofereço praticamente livros, leva a isso, leva a que se calhar a pessoa fique com essa gratidão e obrigação de ler. Mas atenção, tem que ser oferecido por alguém que nós respeitamos. Não é? Sim, e também convém que o livro seja minimamente atraente para a pessoa, não é? Porque se fosse se calhar outra história, tu não tinhas. Sim, exato. É isso, por isso mesmo é que tu ficas com essa dívida de gratidão. Mas isso tem muito a ver com o outro livro que eu queria falar, que é O Monge e o Executivo, do James Hunter. Okay. Exatamente. Que fala muito sobre isso, sobre essa questão de. Primeiro, sobre a questão de servir. Não é ou a subserviência até, não é uma coisa negativa, mas sim algo que nós devemos fazer, que nós devemos praticar tanto para o outro como para nós. Ou seja, muitas vezes a subserviência, esta coisa de servir, aquela coisa de... Isto faz muito o paralelismo com histórias, como por exemplo a história de Jesus, que tem aquele ato de lavar os pés, não é? Isso acontece ainda hoje na igreja. Na verdade, parece que é só de servir o outro, mas acaba por nos construir muito a nós, porque de repente é um bocadinho como, fazendo paralelismo com uma coisa que nós estamos mais habituados, como quando estamos a estudar, a melhor forma de estudarmos é ensinar os outros, não é? Eu, quando era miúda, punha os meus bonecos todos na cama e ficava a ensinar-lhes aquilo que tinha estado a estudar para perceber se efetivamente tinha aprendido. E é isto, ao servirmos os outros, nós estamos a servir-nos a nós também, porque estamos a preencher-nos, não é? Estamos de alguma forma estamos a tornar-nos mais, sentimos-nos úteis, sentimos
um propósito para a nossa vida. E este livro é muito sobre isto. É sobre um estilo de liderança de servidão e de olhar para o outro e perceber as necessidades do outro, não pelo aquilo que ele nos diz que são as necessidades dele, mas por aquilo que nós conseguimos perceber pela observação. Conseguimos perceber pelo aquilo, à medida que uma das coisas que eles também falam muito é a questão de estarmos a ouvir a outra pessoa, mas sem a necessidade de lhe respondermos. Simplesmente ouvirmos, escutarmos mesmo com atenção aquilo que a pessoa nos está a dizer, deixar o silêncio cair se for preciso e responder e darmos uma resposta quando fizer sentido, ou seja, dar aqui estes tempos todos de reflexão, de silêncio, de audição. Pronto, esse livro é muito sobre isso e de facto é um livro que quando eu acabei de ler pensei, eu tenho que ler este livro várias vezes, que eu, entretanto, vou-me esquecer disto. E a verdade é que eu já li este livro há um ano, acho eu, ou há mais, e já houve uma série de coisas que eu já me esqueci. Ou seja, eu estava agora a preparar este episódio e estava a pensar, pá, acho que vou ter que ler o livro entretanto, porque é um livro que de facto faz sentido relembrar estes ensinamentos que eu acho que não são assim tão... infelizmente não são assim tão naturais atualmente em nós, não é? Estamos muito centrados, estamos muito habituados a esta conversa de ouvir para responder e não ouvir simplesmente para perceber o que é que a outra pessoa está a dizer, não é? E tu também leste o livro e acho que tens o mesmo sentimento. Sim, o quê? O silêncio, deixar... Pois é, esta necessidade, não é? Do imediato. Sim, eu concordo, e foi um livro também que marcou muito a minha forma de ver a liderança. Inclusive é um livro que eu já ofereci a uma pessoa que eu considero também um líder que segue este tipo de liderança, uma liderança de servidão, ou seja, de servir o outro. E uma das coisas mais impactantes que o livro me gerou foi perceber de uma forma quase programática, não é? Ou seja, de uma forma visível, que, por exemplo, para a maior parte de nós, a nossa maior líder é a nossa mãe, não é? Ou seja, é a pessoa que nos serve desde o início da nossa vida até ao fim da vida dela, se as coisas forem pelo caminho natural. E é interessante ver isso, porque quase todos nós, a maior parte de nós, faria tudo pela sua mãe. E o líder é exatamente isso. É uma pessoa pela qual nós somos capazes de fazer tudo. Não olhamos a meios. E isso é a liderança. E é interessante ver que esse estilo de liderança, a liderança pela servidão, é aplicável também a uma pessoa tão próxima de nós que é a mãe. E eu vejo isso em ti também, não é? Okay? De que tu serves muito os teus filhos, eu tenho certeza que tu és um modelo de líder para eles. Na medida em que eles olham para ti como exemplo naquilo que é a tua atuação e naquilo que também é a entrega que tu lhes fazes no teu dia-a-dia, não só nos atos visíveis, mas também nos atos invisíveis. E esse livro trouxe-me muito esse espaço de reflexão e de pensar também muito na minha mãe como sendo uma grande líder na minha vida e como alguém que eu também espelho. Vou buscar muitos exemplos dela naquilo que é a forma como eu tento viver a minha liderança com pessoas que lidero de forma direta ou indireta, porque esse espaço de servidão não tem que ser só com pessoas que nós lideramos de forma direta, mas aquele espaço de olhar para o próximo com esse sentimento de não ouvir para responder, não querer ter razão, mas sim querer que o outro também esteja bem. E isso é importante e é um livro que muda o chip. Geralmente quando se fala de liderança fala-se de agressividade, skills, e hard skills, essencialmente. Sim. E aqui ele fala muito de soft skills que se calhar alguns líderes que não se consideram líderes, depois de ler o livro, percebem que exercem simplesmente um outro tipo de liderança. E isso eu acho que é o essencial, pelo menos para mim, do livro. Foi perceber que a minha mãe é o meu maior exemplo de liderança na minha vida. Sim, não me tinha lembrado desse exemplo das mães.
mas é verdade. E, sim, agora estou-me a recordar que eu acho que estava grávida da Leonor quando li. E é muito isso, de facto, é essa questão de dar e de quase automaticamente o outro que recebe sentir essa vontade de retribuir, não é? Foi isso que Exatamente. aconteceu também com o Francisco, na verdade. Exatamente. Ele exerceu essa liderança em mim. Sim, ele se calhar já tinha lido este livro também. Boa. Então, um segundo livro da minha parte, o Almanac de Naval Ravikant. Este livro foi um livro surpreendente, que é um guia para a riqueza e felicidade, e que não foi escrito pelo Naval, foi escrito pelo Eric Jorgensen, que acaba por ser quase um discípulo daquilo que é a visão do Naval em relação ao negócio e felicidades. O Naval é um investidor de Silicon Valley, das tecnológicas, mas é visto como um grande exemplo naquilo que é a formação de riqueza, mas também na forma como ele equilibra a riqueza com também a felicidade, porque às vezes coloca-se essa dicotomia, ou sou rico ou sou feliz, e ele procura ser as duas coisas, e ele eu posso dizer que ele é um filósofo, porque ele traz aqui muita coisa interessante do ponto de vista daquilo que é a construção da felicidade e da riqueza. E há aqui algo que eu gostava de partilhar com as pessoas e que me gerou muito impacto, que teve a ver com decisões, ok? Eu quando li este livro, eu estava num momento em que precisava decidir aqui algumas coisas na minha vida. E houve esta passagem que me fez efetivamente decidir algo que estava a procrastinar, que diz o seguinte: se não se consegue decidir, a resposta é não. Boa. Se não for um sim claro, é um não óbvio, não é? Se me vejo perante uma escolha difícil, tal como devo casar com esta pessoa, devo aceitar este trabalho, devo comprar esta casa, devo mudar-me para esta cidade, devo fazer negócios com esta pessoa, se não se consegue decidir, a resposta é não. A razão para isso é que a sociedade moderna está cheia de opções. Há um sem número de opções. Vivemos num planeta de 7 mil milhões de pessoas e estamos ligados a todos pela internet. Tem centenas de milhares de carreiras ao dispor, há escolhas. E depois há aqui outro ponto que tem muito a ver também com esta componente, que é, ele simplifica muita coisa, que é, estiver dividido numa decisão difícil, siga pelo percurso mais difícil a curto prazo. Okay? Ou seja, decide sempre o difícil em vez do fácil, porque o difícil geralmente traz mais ganhos lá à frente e o fácil, no curto prazo, dá-te o benefício hoje, mas no futuro geralmente não te traz o benefício. Então é quase aquele efeito dos juros compostos, em que eu decido continuar a investir hoje para que um dia lá à frente eu possa ter mais dinheiro, não é? Então é quase abdicar do presente, tomar decisões difíceis hoje para que eu possa ter uma vida mais fácil lá à frente. Olha, isso é muito interessante. Eu acho que nunca me tinhas falado dessa dica do se não conseguires decidir, a resposta é não. Yeah. E eu acho que faz todo o sentido. Estava a pensar nas grandes decisões da minha vida e foram sims óbvios. Portanto. Tal como eu, não é? Pronto. Portanto, acho que faz todo sentido, sim. Muito boa dica. Não, e o livro está cheio de insights destes, porque ele é muito pragmático na sua forma de pensar, então traz muitas coisas assim diretas, né? Então, por exemplo, isto era no capítulo da riqueza. No capítulo da felicidade, por exemplo, ele tem algo que eu guardei assim um bocadinho para mim, que é: uma pessoa feliz não é alguém que está sempre feliz, é alguém que interpreta sem esforço os acontecimentos de uma forma tal que não perde a sua paz inata. Olha, Okay? E curiosamente estivemos a falar disso hoje, mas ele traz muito esse ponto. E depois ele termina isto dizendo o seguinte: o desejo é um contrato que faz consigo mesmo para ser infeliz até ter o que quer. E ele diz: está tudo bem eu querer desejar aquilo que eu quero, mas tens que entender que vais estar sempre relativamente insatisfeito de uma forma interna, em busca desse desejo. sim. E até fazendo aqui a ponto para o livro que tu vais trazer aqui a seguir, que também teve uma grande construção e uma grande busca, não é? Sim, o último livro que eu trouxe aqui hoje, Marcelo Rebelo de Sousa, foi O Correr para Vencer, do Phil Knight.
E este livro, de facto, por acaso ainda hoje estive aqui a pensar neste livro, porque de facto ele trouxe aqui um insight muito importante relativamente à parte. Estou aqui a rir porque o meu Boca está a pedir comida. Ele já não intervinha nos nossos podcasts há muito tempo. Não fiques assim com essa cara. Pronto, ele quis intervir. Pronto, relativamente à parte de gerir pessoas, como gerir pessoas, porque o Phil Knight tem uma abordagem muito diferente. Pá. Não sei se é a melhor abordagem, na verdade, mas eu acho que também precisamos de utilizar um bocadinho esta abordagem dele, que é, ele teve esta abordagem de contratar de facto pessoas nas quais ele reconhecia qualidades, ou seja, não foram pessoas completamente à toa, não é? Ele reconheceu-lhes qualidades e respeitava-as de alguma forma, e depois largou-as completamente na selva, vá. E por as ter largado, elas obrigaram-se a crescer e a fazer crescer a Nike. E na verdade acabou por ser esse o ingrediente secreto e a razão pela qual a Nike é o que é hoje. Foi porque eles tiveram essa liberdade de criar e de gerar, de deixar de se obrigarem até a terem as suas ideias e de porem as suas ideias em prática. Eu acho que isso é muito interessante, ou seja, mesmo para quem tem um negócio, pode ser uma das vias, de facto, que é ter, de facto, muito cuidado na seleção das pessoas, escolher pessoas em que, de facto, reconhecemos qualidade. Eu acho que é importante haver alguma monitorização, mas também é importante dar essa liberdade para que as pessoas se sintam quase forçadas a criar, não é? Se sentirem quase sem chão para poderem criar o seu próprio chão. Sim. Aquilo que eu acredito que às vezes as pessoas não veem quando se olha para a abordagem de liderança do Phil Knight é que, embora ele tenha largado lá, e é engraçado ver depois o desespero das pessoas, embora ele tenha largado, aquilo que ele conseguiu fazer em primeira mão, e eu acredito que é por causa disso também que resultou, ele conseguiu vender a visão dele. Então, como toda a gente tinha a visão dele, cada um depois arranjou o seu método para poder chegar à visão. Sim, ou seja, tem que haver, no fundo, uma espinha dorsal, não Exatamente, é? tem que haver um guia, tipo, as pessoas têm todas que saber onde é que temos que chegar, porque senão um corre para um lado, outro corre para o outro, e depois de repente cada um está perdido numa selva diferente, e isso assim não resulta. Então e é muito engraçado o livro porque tem várias peripécias, e eu quando o li eu pensava sempre assim, como é que é possível a Nike ainda existir? Ou seja, como é que é possível a Nike existir? Ter existido, exatamente, ter resistido. Teve tantos momentos de quebra, de vai ou não vai. Fragilidade. Exatamente, que é mesmo às vezes aquela situação de tinha que acontecer, porque qualquer outro empresário, qualquer outra situação teria tido ali um diferencial que o tinha obrigado a largar. Então é uma biografia, portanto, para quem gosta de empreendedorismo, quem gosta de liderança, quem gosta de história, e acima de tudo, se calhar olhar para os pés e ver, ok, estas sapatilhas estão aqui nos meus pés porque houve esta história. Pelo menos quando eu li, eu gostei muito disso, porque eu também, como pratiquei atletismo, tem muita identificação. A origem da Nike também vem da origem do atletismo. Sim, eu agora já não olho da mesma forma para as caixas da Nike, sempre no laranja. E porquê é que foi aquela laranja, não é? Exatamente, agora fica aqui o gatilho para as pessoas irem ler o livro para saberem porque é que é o laranja, não é? Sim. Mas boa. Eu não tenho aqui o último livro que eu gostava de trazer, porque entretanto um amigo nosso levou. Mas é A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel, ok? A maior parte das pessoas fala do Pai Rico, Pai Pobre, e realmente o Pai Rico, Pai Pobre é um livro transformador. No entanto, eu acredito que é um transformador numa fase inicial de chegar aqui à literacia financeira. O passo a seguir é ler a Psicologia do Dinheiro, porque a Psicologia do Dinheiro é efetivamente aquele que te traz uma visão diferente como investidor, como pessoa que olha para o mundo, como pessoa que olha para coisas como risco e sorte de forma diferente. Ele tem lá um capítulo muito engraçado, que se não é o primeiro, é o segundo, que é Ninguém é Maluco.
E geralmente quando nós começamos aqui nesta nossa jornada de busca de conhecimento sobre finanças pessoais, acabamos por às vezes vestir um fato de vaidade, não é? Que agora nós sabemos, as outras pessoas não sabem Nós nada. vimos a luz. Exatamente. E acabamos por entrar naquele espaço de quase criticar quem não cuida bem do seu dinheiro, quem, por exemplo, sei lá, joga no Euromilhões, quem faz aquilo que nós achamos que é errado. E aquilo que ele traz como processo de reflexão nesse capítulo é: ninguém é maluco. Ninguém faz aquilo que faz porque simplesmente é louco. Cada um tem a sua base, cada um tem a sua origem de pensamento, e aquilo que nós temos que fazer é entender essa origem. Porque se nós não entendemos essa origem, nós não temos direito de criticar aquela pessoa. Se calhar aquela pessoa que está a jogar no Euromilhões, a única esperança que aquela pessoa tem e o único caminho que aquela pessoa vê para poder sair da circunstância em que está, eventualmente da pobreza, de uma situação mais frágil, é jogar no Euromilhões. Sim. Então, para aquela pessoa, aquele momento de ir jogar no Euromilhões é um momento de esperança. Se calhar o único momento de esperança que ela tem no dia, o único momento de esperança que ela tem no mês. Então é extremamente importante nós não julgarmos sem entender efetivamente o contexto. E o Morgan Housel, na Psicologia do Dinheiro, traz muito deste tipo de pensamentos. Porquê que o Bill Gates é o Bill Gates? Foi sorte ou não foi sorte? Porque ele, na altura, havia poucos computadores no mundo e um dos poucos computadores do mundo que existiam estava na escola dele. Certo. Haviam poucas revistas de tecnologia, e das poucas revistas de tecnologias que existiam, ele era subscritor de uma delas. Então será que foi sorte ou foi efetivamente algo que foi competência dele? Certamente há um bocado dos dois, mas não se pode descurar uma coisa da outra. Sim. Então ele, ao longo dos vários capítulos que ele tem, ele traz-nos para um pensamento diferenciado. Então eu acredito mesmo que é daqueles livros, primeiro, é um dos livros que suporta muito aquilo que nós entregamos no Método Liberdade Financeira, principalmente na parte dos investimentos, e é um livro que, para quem já é investidor, para quem já cuida do seu dinheiro, tem que o ler para poder passar para o próximo nível de pensamento. Sim, estava a pensar na questão de nos colocarmos um bocado nos pés do outro, essa questão da empatia, não é? E estava a lembrar também lá está, de mais um dos ensinamentos do livro do Monge Executivo, que também é muito isso, né? É colocar nos pés do outro, não é? E perceber os desafios do outro para o conseguirmos compreender. Existe sempre, lá está, como tu disseste, o outro lado da conversa, não é? Existe, por acaso estava-me a lembrar agora, e estava-me a rir por causa disso, por causa de um anúncio que te falei no outro dia, que está a passar na rádio, que é da Nós, e também fala exatamente disso, que é, às vezes nós estamos tão chateados com alguém ou com algum acontecimento e começamos logo a atacar, mas depois existe o outro lado, não é? E o outro lado tem as suas razões. E muitas vezes são tão válidas como as nossas, portanto temos de ter sempre cuidado quando partimos logo para o ataque, não é? E para a crítica. Boa. É isso. Falámos aqui do Negócios para Elas, falámos do Enganar o Diabo, falámos do O Monge Executivo, falámos aqui do Almanac Naval Ravikant, falámos do Correr para Vencer do Phil Knight e fechámos com A Psicologia do Dinheiro do Morgan Housel. 6 livros que transformaram a nossa vida, que acredito que ditam muito a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos. Eu acredito hoje que os livros são um veículo de transformação das pessoas. Mas para que sejam transformacionais, a pessoa tem que ler, tem que refletir e, acima de tudo, tem que aplicar na sua vida um princípio que seja do livro. Porque isso sim é a ação que vai fazer com que a pessoa efetivamente consiga mudar e consiga refletir aquele ensinamento na sua vida. Então, estamos na Semana da Feira do Livro, aproveitem, vão lá, leiam, comprem os livros. Lá no Instagram nós temos uma lista de, julgo, 40 e tal livros que nós fomos lendo nos últimos 3, 4 anos e que certamente pelo menos um deles vai transformar a tua vida, e por isso vai lá, ter um print. Na Feira do Livro encontramos-nos, porque nós vamos andar lá quase todos os dias ou muitos dias, portanto esperamos ver-te lá. Sim, e é isso. Acho que tenho certeza que vocês gostaram, portanto aproveitem. Boa. Entretanto, já sabem, deixem o vosso like, deixem as vossas subscrições, partilhem com a família, com os amigos. Não se esqueçam de abrir conta na GoParity e resgatar os vossos 5€ gratuitos para poderem fazer o vosso primeiro investimento. E é isso. Beijinhos.
Abraços. e muitos palhaços. Tchau. Tchau.